You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me. Eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo 24. Melhor que não tivesse nascido. Mateus 26, 24. Eu quero ler apenas a última parte desse texto. Mateus 26, 24. E assim diz a palavra do Senhor. Melhor lhe fora não haver nascido. Vamos ler todos? Melhor lhe fora não haver nascido. Foi muito fraco, vamos ler um pouquinho mais. Melhor lhe fora não haver nascido. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, pois sem ti nada podemos fazer. Então vem, Senhor, ao nosso encontro, restaura as nossas vidas e ministra ao nosso coração. É assim que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e vamos fazer a leitura ou a reflexão deste texto sagrado. Esse texto saltou aos meus olhos a semana passada no cemitério Parque das Acácias. Ao participar de uma cerimônia fúnebre, um pastor pegou esse texto, fez a leitura, e parece que essa última frase veio como uma flecha no meu coração. A partir daí, tudo que eu via no cemitério era sob os óculos dessa frase. Ao passear por cada lápide, ao observar cada nome, imaginava eu, será que para este foi melhor não ter nascido? Será que para aquele foi melhor não ter nascido? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que 81% dos norte-americanos, eles acreditam no céu. 81% acreditam que o céu existe, 61% acreditam que vão para o céu, e apenas 1% acreditam que vão para o inferno. Hoje eu confesso que gostaria de falar sobre um assunto pouco falado em muitos púlpitos, na realidade sonegado em muitos ministérios, porque não é algo palatável, não é algo atraente. E confesso aos irmãos que nas minhas reflexões pessoais, enquanto psicólogo, fiquei com algumas preocupações de não engatilhar alguns processos diante de tantas mortes, falar sobre o inferno.
falar sobre condenação. Entretanto, o meu compromisso com a Sagrada Escritura, o compromisso com o Senhor da casa, me levou irrefutavelmente a refletir com os irmãos nessa noite sobre que para alguns é melhor não ter nascido. Muitos evangélicos e até conservadores já não levam o inferno a sério. Há décadas essa temática tem sido minimizada e vista por alguns como um assunto inconveniente, como algo, uma doutrina que não deve ser exposta nos nossos dias, à semelhança da depravação total, da ira de Deus, à semelhança, amados, de um julgamento inescapável que todos nós estaremos diante do justo juiz que julgará os povos com justiça, com equidade. E aí, amados, essa frase começou a pular. E desde aquele dia para cá eu só penso nessa frase. E à luz desse texto, que é uma citação de um contexto da traição de Judas, eu gostaria de meditar e extrair brevemente algumas lições desse texto. Se você estiver anotando, anote, mas sobretudo, guarde no seu coração. A primeira lição desse texto é que Judas é um homem que desperdiçou grandes privilégios. Judas é um grito para mim e a você. Judas é um outdoor. Judas é um pisca-pisca que lança luz aos meus e aos seus olhos sobre a necessidade que nós devemos ter de aproveitar privilégios. Judas foi chamado para participar de um colégio seleto. Apenas 12. Judas viu o que Davi não viu. Judas ouviu o que Abraão gostaria de ouvir. Judas presenciou cenários, amados irmãos, arrebatadores. Judas, ele viu milagres que qualquer cientista poderia ficar esbugalhado e de queixo caído. Ele viu a tempestade acalmar apenas com o som de uma frase. Ele viu uma figueira murchar somente com o toque do Redentor. Ele viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea sobre o Senhor Jesus. Ele viu um morto de 4 dias sair do meio de uma gruta. Ele viu o cortejo fúnebre de Naim apenas dar uma meia volta porque Jesus tocou e o morto ressuscitou. Ele viu um aleijado de 38 anos sair andando. Ele viu um cego vendo, ele escutou o sermão do monte, ele escutou o sermão profético, ele ouviu as mensagens mais consoladoras que alguém pode escutar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, tende bom ânimo. Ele também presenciou os sermões mais confrontadores que alguém pode escutar. Ele viu o Senhor se direcionando para os sacerdotes, chamando-os de covil de ladrões. Ele ouviu Jesus apontar o dedo para os fariseus, chamando de sepulcros caiados. Judas, ele foi um homem cheio de privilégios. Judas pregou a outros aquilo que ele mesmo não conseguia absorver para o seu coração. E aqui nós somos advertidos, amados irmãos, solenemente, sobre somente que nós devemos não somente escutar a palavra de Deus, mas colocar em prática a palavra de Deus. Pois à luz de João capítulo 6, versículo 64, contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair. Judas, amados, é o homem que ensina a cada um de nós que nós precisamos olhar não apenas para a frente dos nossos sonhos, não apenas para trás de nossas ações, nós precisamos olhar para dentro, precisamos olhar para nós, para não sermos também, amados irmãos, rotulados, e para que na nossa lápide também não esteja como esteve na lápide de Judas, este era melhor que não tivesse nascido.
Judas abortou todos os privilégios que alguém poderia ter. Mas antes de dizer assim, Judas, como é que você fez isso? Eu quero convidar você a olhar para si. Quantos privilégios você tem? Saúde, privilégios cognitivos, físicos, privilégios espirituais. Hoje, você participará da mesa santa de Deus. Judas é um lembrete que muitos podem participar das coisas espirituais, a pregação, o sacramento da ceia, o sacramento do batismo e nunca ter nascido de novo. Com isso, eu parto para a segunda lição desse texto. E a segunda lição é melhor não nascer do que viver num mundo rodeado de privilégios sem Cristo. Repito, é melhor não nascer do que viver num mundo rodeado de privilégios sem Cristo. Eu quero perguntar aos irmãos, onde estão as conquistas de Alexandre o Grande? De que serve a riqueza do homem mais rico de toda a história do Brasil, Francisco Matarazzo? A história diz que na época ele tinha uma fortuna de 115 mil contos de réis, quando a despesa do império era de 97 mil. Se fosse calculado hoje, ele teria hoje cerca de 80 bilhões de dólares. De que valeu? De que vale, amados irmãos, as 22 estatuetas e as 59 indicações do Walt Disney? De que vale a relevância dos nossos diplomas diante do Altíssimo? Qual é o peso para a eternidade as nossas horas de trabalho intermináveis? De que vale? Qual é o valor dessas coisas quando nós nos depararmos com o justo juiz? Será que ele ficará impressionado pelos nossos anéis de ametista, de diamante, de rubi? Será que ele esbugalhará os seus olhos ao observar os nossos diplomas? De que vale? Melhor é não nascer do que viver rodeado de privilégios sem Cristo. Judas foi arrebatado pelo brilho do ouro. Judas foi abduzido pelas 30 moedas de prata. Foi levado pelo cântico da sereia da avareza. Ele abraçou e desejou ser rico. Ele casou-se com a ganância. Ele jurou fidelidade à ambição. E por conta disso, era melhor que ele não tivesse nascido. Judas, amados irmãos, ele chegou ao absurdo pela avareza e pela cobiça do seu coração. Ele chegou a criticar Cristo da sua forma de administrar as finanças. Quando a mulher quebra o perfume e lava os pés de Cristo, ele critica Cristo, dizendo assim: eu poderia pegar esse perfume e vender por 300 denários e dar aos pobres. A avareza dele é tão grande que ele critica a contabilidade de Cristo. Ele faz uma crítica ao controle financeiro do Redentor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é ladrão. João 12, versículo 6. Ele roubava o caixa da igreja de Jesus. Alguém já disse, amados irmãos, que dinheiro é como água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Ninguém nunca está saciado quando tem um coração avarento. O dinheiro tem sido um dos grandes senhores de escravos, de muitos que se acham senhores. E aí a Escritura diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu quero dizer a você, se você corre atrás de diplomas, se você corre apenas exclusivamente atrás de recursos dessa terra, eu quero dizer a você, lamentavelmente, e é bom que se diga agora do que se escute na eternidade, é melhor que você não tivesse nascido. O dinheiro tem derrubado muita gente.
Por dinheiro Dalila entregou Sansão. Geazi enganou Naamã e mentiu para Eliseu. Foi por causa do dinheiro que o jovem rico declina o chamado do Redentor: vem e segue-me. Por dinheiro, Ananias e Safira tentaram enganar Pedro, e por 30 moedas de prata, um discípulo entrega o seu mestre. O bispo J.C. Riley, ele diz: o amor ao dinheiro é uma das maiores armadilhas para o coração do homem. E eu quero adicionar: quem sabe para você não seja o dinheiro, mas seja a sua profissão. Quem sabe para você não seja o seu dinheiro, a sua profissão, mas seja o seu carro, os seus bens, o seu emprego. Quem sabe para alguns de vocês, ou eu mesmo, nós temos o nosso próprio altar com a nossa própria divindade, que pode ser um filho, que pode ser um cônjuge, que pode ser um pai, que pode ser uma mãe, e a estes que colocam os bens dessa terra, seja dinheiro ou qualquer outra coisa, em detrimento de Cristo, melhor que não tivessem nascido. Terceira lição: é melhor não nascer do que viver uma aparência de piedade. É melhor não nascer do que ser um Judas. É melhor não nascer do que expulsar demônios e não expurgar os demônios do seu próprio coração. É melhor não nascer do que ser um Judas que evangeliza outros enquanto ele mesmo está perdido. É melhor não nascer do que viver uma aparência de piedade, do que viver uma aparência de espiritualidade enquanto nosso coração está distante de Deus. É melhor não nascer do que viver uma vida de fachada. Ir para a igreja, cantar, louvar, e achar que bati o cartão da fé, e agora, Senhor, até daqui 8 dias. É melhor nunca viver do que viver neste mundo sem ter fé e morrer sem a graça divina. Judas aprendeu isso de forma muito dolorosa, irmãos. Você tem a oportunidade de ler Judas e dizer: eu não quero agir dessa forma. Você tem o privilégio de ler Judas e dizer: Senhor, comigo não. Eu não quero replicar esse comportamento. Eu não quero me associar à igreja de Judas. Judas, amados, aprendeu da forma mais difícil e por isso encheu seu coração de culpa, de peso, porque ele mesmo diz: pequei contra sangue inocente. De que vale as 30 moedas de prata? De que vale a minha fazenda? De que vale a minha terra? De que vale o meu carro? De que vale os meus bens? Se por estes bens eu me distanciei de Cristo. Quantos irmãos oram por um emprego e depois de empregado não vêm mais à igreja, não leem mais a Bíblia, se afastam do Senhor? Quantas pessoas que oram para passar na universidade e por causa da universidade ou das demandas que lá representa, ele se distancia de Cristo? Estes, amados irmãos, precisam escutar o grito de Judas. Judas é um grito de alerta aos ouvidos sobre o perigo do nominalismo evangélico. Judas é um brado para cada pastor sobre o perigo de ter Cristo ao lado e não dentro. Judas é um alerta a cada pregador sobre a importância de, antes de estar diante dos homens, precisamos estar diante de Deus. Judas é um outdoor que nos ensina que não adianta nada diploma de teologia, porque diploma de teologia não abre os portais eternos. A imposição de mãos não significa perdão de pecado. Judas é uma mensagem para os pregadores, para os pastores, para os líderes da igreja, mas Judas também é uma grande pregação solene e eloquente a cada membro congregado da igreja sobre a necessidade de fazer um autoexame sincero sobre a sua real
permita-me a redundância, a sua real realidade espiritual. Quem é você? Quais frutos você tem produzido para a eternidade? O que está escrito a seu respeito no livro de Deus? Judas, meus irmãos, me permitam, Judas é um sinal de alerta para cada um de nós, que viver sem Cristo é melhor não ter vivido. E eu comecei a passear no Parque das Acácias, começava a ver, fulano de tal, vi um sobrenome pomposo, de tanto a tanto. E eu disse, meu Deus, será que compensou viver? Será que aquelas noites naquela festa compensou na eternidade? Será que aquele prazer momentâneo trouxe benefícios diante do trono de Deus? Será que aquela escolha gerou um benefício ou gerou juízo? Meus irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. Você não veio para ficar aqui. Então junte um tesouro onde nem a traça, nem a ferrugem corrói e nem onde o ladrão rouba. Jovens, vocês são fortes e venceram o maligno, como diz a Escritura. Lembrem-se do Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os maus dias. Judas é a pregação a cada um de nós, que nós devemos viver o hoje com grande sinal de alerta, porque o amanhã chegará. Com isso, eu gostaria de concluir com algumas lições breves. A primeira delas, essas palavras seriam desnecessárias se houvesse salvação universal. Sabe aquela pessoa que diz assim, todos são filhos de Deus? Se todos são filhos de Deus, essa mensagem não tem sentido algum. Se todos são filhos de Deus, rasgue essa página e outras tantas da Escritura, porque a Bíblia diz que para alguns é melhor não terem nascido. No caso de Judas, porque ele era traidor, avarento, não convertido, e para ele era melhor não ter nascido. Segundo, essas palavras são sinais de alerta sobre o terror do inferno. O que é o inferno? O teólogo N. Gruden, em sua teologia sistemática, ele responde da seguinte forma: o inferno é o lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. Certa vez um aluno chegou para o seu professor e disse assim, professor, o que é eternidade? E o professor disse assim, imagine uma andorinha indo no oceano e com o bico ele pega um pouco de água e ele sai do litoral e vai até o sertão. Despeja aquela água que ele conseguiu pegar. E aí ele volta lá no oceano. E ele pega mais um pouco de água e leva. Quando ele conseguir secar o oceano, passou-se um dia na eternidade. Entenda a profundidade disso. Quantas vezes algumas pessoas esperneiam diante das sentenças de prisão. O juiz bate o martelo, você está preso. E olha que no Brasil se cumpre no máximo 30 anos. E as pessoas choram, e as pessoas esperneiam, as pessoas fazem recursos e mais recursos para fugir do juízo dos homens. Embargos, cortes. Mas existe um juiz e um julgamento que não haverá foro privilegiado, que não haverá apelação, que não haverá segunda ou terceira instância.
O inferno, na Escritura, amados irmãos, é um lugar de sofrimento. Mateus capítulo 25, versículo 46, a Bíblia diz que é castigo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41, diz que é fogo eterno. Daniel 12, 2, horror eterno. Marcos 9, 43, fogo inextinguível. Marcos 9, 48, a Bíblia diz que é um lugar onde o verme não morre. O que é o inferno? O inferno, amados irmãos, é a total ausência do favor de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. E sofrerão a penalidade da eterna destruição. Preste atenção agora. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O inferno é um lugar de perturbação da vida, de domínio do pecado. Lucas 16, 23, Pai Abraão, eu estou em tormento. Deixa com que Lázaro toque e alivie os meus sofrimentos, apenas tocando na minha língua. São castigos subjetivos, agonias de consciência, angústia, choro e ranger de dente. O inferno, amados irmãos, é um local de extremo sofrimento. E quem mais vai sofrer é quem mais teve oportunidade. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os milagres que aqui se foram, há muito que teriam se convertido a pano de saco e cinza. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós. Portanto, meus amados, é melhor não nascer do que nascer e não se converter. O inferno é uma verdade que muitas vezes é percebida tarde demais. A consciência do filho pródigo despertou quando ele estava lambuzado na pocilga do pecado, e quando ele lembra e diz: o meu pai, na casa de meu pai há abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A consciência de Nabucodonosor acorda quando ele está com o corpo peludo, unhas animalescas, e aí ele olha para os céus e reconhece que ele não é senhor de nada, ele é pó e cinza. Mas a consciência do rico só acorda no inferno. Pai Abraão, faz com que um morto volte lá para os meus irmãos e diga para eles que o inferno é uma realidade, não são contos de terrores de pastores, de sacerdotes e de evangélicos, ou de pessoas que conhecem a Escritura. E aí, quem sabe, você diga a mesma coisa: ah, pastor, quem sabe se Deus levantasse um anjo, se Deus levantasse um morto para anunciar que o céu é uma realidade, que o inferno é uma realidade e que Jesus é Deus, seria diferente. Eu quero dizer a você, seria não. Lázaro ressuscitou 4 dias depois. E sabe o que é que as pessoas queriam fazer com Lázaro? Queriam matá-lo. Porque Lázaro era uma evidência viva do poder de Deus. Não é o milagre que salva pessoas. Às vezes a gente fica dizendo assim: ah, se tivesse mais milagre, se eu tivesse vendo, se eu visse algumas coisas que vi no Antigo Testamento, seria diferente. Seria não. Não seria. A história nos ensina isso. Por último, eu queria dizer, meus amados, que o inferno não é aqui.
Sabe aquelas pessoas que dizem assim, minha casa é um inferno. A minha vida é um inferno. O maior inferno que possa ser aqui na terra é um céu diante do verdadeiro inferno. Aqueles que vivem no mais agudo sofrimento de dores crônicas sem Cristo, as suas dores são um céu diante do tormento eterno. Usamos o eufemismo, a figura de linguagem, descansou. Descansado ele estava. Por isso, meus amados, em nome de Cristo Jesus, eu quero convidar você a fazer um autoexame da sua vida. Eu quero convidar você que está assistindo a olhar para o seu coração, porque se você viver sem Cristo, é melhor não ter vivido, é melhor não ter nascido, é melhor que não tivesse dado a notícia, é menino, é menina, porque não é lucro algum em viver no lucro desta vida, se estamos distante de Jesus Cristo. Você entende isso? Portanto, amados, que Jesus venha ser a nossa riqueza. Que Jesus venha ser o nosso bem maior. Que Jesus venha ser o sentido da nossa vida. Porque Ele não dá esse lugar a ninguém. Eu queria orar nesse momento. Feche seus olhos. E eu queria fazer uma pergunta a você. Você tem certeza da sua salvação? Eu não estou perguntando se você é batizado. Eu não estou perguntando se você não dança, não rouba, não fuma, não bebe. Eu estou perguntando, você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, levado e tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma segunda pergunta a você. Você tem ajuntado para a eternidade? Ou aquilo que você tem morre na sua morte? As suas conquistas perecem quando você perecer. Eu quero convidar você a renovar os seus votos com o Senhor. E quem sabe você tem corrido atrás do vento. Diplomas, viagens, passeios, carros, apartamentos, anéis, diplomas, pós-graduação. Eu quero convidar você a refletir aonde você tem juntado e para onde vai. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, eu sei que dura essa mensagem, diante de tantas dificuldades que já temos, diante de tantas agonias, mas eu quero ser livre do sangue de cada rebanho, de cada ovelhinha que o Senhor me concedeu. Eu quero ser livre do sangue de cada um deles, pois nessa igreja o evangelho do arrependimento é pregado. Nesta igreja, a confissão dos pecados é instruída dominicalmente. Porque se assim não for, Senhor, se vivermos para juntar tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, é melhor não termos nascido. Eu quero te pedir em favor de cada jovem que ainda não tem certeza da sua salvação. Eu quero te pedir em favor de cada adolescente que não teve ainda a sua experiência de nova vida em Cristo, de regeneração. Pai Santo, nós vivemos num mundo de tantos sonhos, de casar, de emprego, do edital, de um carro melhor, de uma casa com mais quartos.
de um apartamento com área social, ó Deus, com tantas regalias e conforto. Ó Deus, eu quero te pedir, não nos deixa focarmos somente nisso. Leva-nos além. Leva-nos à eternidade. Leva-nos ao trono da tua graça. E se existe alguém aqui, Senhor, que ainda não te conhece como Salvador, gera fé nesses corações. Se existe alguém aqui que está nos assistindo, que não te conhece como Salvador, Senhor amado, gera fé nesse coração. Se existe alguém aqui, ó Deus, que se distraiu na multidão de atividades, e estar na igreja, fazer a tua obra, é apenas uma entre tantas, e por eliminação é a última. Senhor, redireciona a nossa agenda, para não sermos associados a Judas, que pregou, que expulsou demônio, que botou a mão nos enfermos, mas que milagres não é chancela de regeneração. Então toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer um desafio a você que não é crente, que está aqui na igreja, seja jovem, seja adolescente. Eu queria fazer um convite a você. Talvez você já tenha até sido batizado. Talvez seus pais tragam você para a igreja, mas isso não é ser crente. Ser crente é confessar os seus pecados. Ser crente é reconhecer as suas falhas e pedir a misericórdia de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a ter uma vida santa, me ajuda a olhar para o céu, me ajuda, Senhor, pois a tua palavra diz: se estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, se existe alguém aqui que não é crente, ou alguém que não tem certeza da sua salvação, pode ser até uma criança. Se você não tem certeza da sua salvação, eu queria orar por você, no nome de Jesus. Não vou chamar você aqui à frente, mas se tiver, aí onde você está, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, e eu quero orar por você. Se existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, ou que quer ter essa certeza que é salvo no seu coração, eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Seja você criança, adolescente, jovem ou ancião, eu quero orar pela sua vida. Existe alguém aqui nessa noite? Eu quero orar por você. Santo Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Livra-nos do nominalismo evangélico. Livra-nos, ó Deus, de um culto ritual sem vida. Livra-nos de uma espiritualidade fria. Aquece o coração dessa igreja. Atiça, Senhor, a chama de cada coração, para que venhamos ser crentes engajados, atuantes, para a honra e a glória do teu nome. Toma a minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E uso das palavras de Paulo, que esmurro o meu próprio corpo, para que depois de ter pregado para tanta gente, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Tenha misericórdia de cada um, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. É assim que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém.